pra faculdade agora. Pintando, né? São 2 metrôs e tava super cheio. Bateram no meu óculos e quase levaram ele embora. Por Deus que não quebrou, né? Porque ele é tão fininho, quase ficou sem óculos. Uma blusinha amarela pra combinar com você e... Prontinho, acabei de chegar, vim no banheiro, que eu gosto de ficar bem sentadinha prestando atenção, sem sair pra ir no banheiro ou alguma coisa tipo, preferi antes. Hoje quem não está contente, eu já suspeito. Que apertou 22, apertou 17. Mas eu fiquei casado. Deve ter sido o seu caso, né? Vai saber, né? Fazer. Se você não Na morte Você é dele. idiota. Eu não tô desejando a morte dele, eu tô falando que ele tá esperando isso. Não, tem mais gente ainda. A fila é longa. Acabei que não. Eu ficava assistindo aquela palestra. O salário que a gente recebe. Então, ninguém está pedindo aqui, ninguém vai ter aula de logaritmo, cálculo integral, polinômio, essas coisas terríveis que ensinavam para a gente no ensino médio. Não, a gente vai ver algo que é simples, mas o que eu peço é que vocês se dispam desta bronca, né, esse ranço, né? Ai, não, matemática não, já cravo. Não, fique com vontade, garanto que vai ser bom, tá bom? E aí, o que nós temos no direito brasileiro? Passando já a parte do direito, sai daqui, né? Tem gente ainda bastante. Passando ainda a parte do direito material. Então, vejam uma coisa. Quando alguém morre no Brasil, a pergunta é a seguinte, né? Para quem vão os bens dessa pessoa? Como vai ser feita a partilha da herança dessa pessoa? Né? E quem é que dá essa diretriz? Quem é que dá essa determinação? É o Código Civil brasileiro. Se a pessoa morre e deixa herdeiros necessários, quem são os herdeiros necessários? Ascendentes, descendentes e cônjuge ou companheiro. Ah, precisa ter os 3? Não, um só basta. Um só basta. Ela pode dispor de até quanto do patrimônio dela por meio do testamento? Até a metade. A outra metade, que se chama legítima,
Por que legítima, né? Porque decorre de uma imposição da lei. Que lei? O Código Civil. Ela pode deixar, a outra metade ela pode deixar para quem ela quiser, e essa metade da legítima vai para os herdeiros que a lei determinar, e que daqui a pouco a gente vai ver como é que se dá essa distribuição. Quando tios e primos, lembra que a gente estudou isso em Direito das Famílias, né? A ordem de parentesco, parentesco em linha reta, parentesco em linha colateral? Pois é, para isso aqui também serve, né? Não é só para o casamento, como a gente já viu, né? Aquela questão dos impedimentos, né? Do 1521, do 1550 do Código Civil, mas principalmente no 1521. Então aqui, se a pessoa morreu e só tinha herdeiros colaterais, ela pode deixar o patrimônio dela todinho para quem ela quiser por meio de um testamento. Deu para entender até aqui? Ah, professora, a pessoa morreu e não deixou a lei estadual, que acabou com a graça das universidades públicas e os bens vão para os municípios. Tudo bem? Então, se a pessoa morreu sem deixar testamento, existe uma expressão em latim que eu acho que é bom anotar e assimilar, porque às vezes ela aparece. A pessoa morre ab intestatum, sem deixar testamento. E esse é o caso, galera, da maioria da população brasileira. A maioria da população brasileira morre sem deixar testamento. Parece que é uma coisa que na nossa cultura é meio que avesso ao cotidiano das pessoas. As pessoas não gostam de falar de morte, né? Claro, eu não estou falando daquela pessoa que chega em você, já viram, né? Vocês devem cruzar com os tipos assim, né? Eu também. A pessoa só sabe falar de doença, né? Porque na ciência ainda ela com mais idade, a gente dá um desconto, né? Porque, afinal de contas, a realidade dela é ir a médico, é ficar tomando remédio, é fazer exame disso, tem que ter um pouco de tolerância. O duro, justamente, é quando a gente tem assim, enquanto uma pessoa de 30, 40 anos de idade, né? Ou ela é hipocondríaca, também enche muito o saco, né? Ou então você vai perguntar para ela, você tem até medo de perguntar se ela está bem, porque ela já vai começar a desfiar o rosário de patologias que ela tem, né? Eu lembro de uma colega que trabalhava aqui, claro que eu não vou falar o nome dela, né? E quando ela era novinha, né? Eu estou com 54, ela deve ter hoje uns 38, por aí. E, poxa vida, né? Se ela não fosse tão chata com o negócio de doença, ela até teria um papo agradável. Você chegava perto dela, começava a perguntar, eu conheci uma dor, aí ela engatando um problema no outro, uma patologia na outra, aquilo era um saco de ouvir, né? E não é que, boa noite, e não é que a gente não tinha paciência, mas o assunto dela era só esse. Sabe aquele tipo de pessoa que é monotemática? Igual o homem burro, que só sabe falar de futebol? Sabe, assim? É burrice mesmo, né? Tem tanta coisa mais inteligente para falar. A pessoa só sabe ficar falando, discutindo placar de jogo, formação de time, quem jogou, quem não jogou. Pelo amor de Deus, né? Vai ler um livro, vai ver uma peça de teatro, vai ver uma série que presta, né? Mas assim, isso é uma visão de mundo muito miserável, né? Enfim, vocês não são obrigados a concordar comigo. Aí, se a pessoa morreu ab intestato, qual é o artigo do Código Civil que vai dizer como vai se dar e para quem vai a partilha dos bens dessa pessoa? O artigo é esse que está aqui atrás de mim, que é o artigo 1829 do Código Civil. Esse, nem sob tortura, eu não vou fazer a sacanagem de pedir que alguém leia. Porque eu não vou pedir, porque a redação dele é uma desgraça de chata. Assim, ela é tortuosa, ela é quebrada. Então, isso que eu coloquei aqui na lousa é assim, o que eu tentei mais esmiuçado possível para vocês entenderem. Tudo bem até aqui? Sim ou não? Sim. Bom, vocês podem me interromper, eu sei que, claro que numa hora dessas a casuística é muito grande, vocês querem saber coisas até da família de vocês e tal, não tem problema nenhum, eu estou aqui à disposição mesmo, né? Então, o primeiro item que está ali é o seguinte: se a pessoa morreu e só deixou descendentes, ela só deixou filhos, ou ela só deixou netos, então esses filhos vão receber, vão dividir a herança dela, e não há uma diferenciação
se são filhos de um primeiro casamento, de uma união estável. Não há nada disso, nem pode haver, porque afinal de contas, os filhos são filhos, ponto. Como a gente viu desde a primeira aula, no 227 da Constituição, né? Não existe distinção entre filhos, né? O filho havido fora do casamento, o filho por adoção, o filho biológico, o filho afetivo, são todos iguais. Então, sei lá, a pessoa tem lá, morreu, hoje tinha um patrimônio de 1 milhão e 10 filhos, 100 mil para cada um. É isso. Simples assim. Certo? Tudo bem? Professor, uma dúvida só, 50% por vida, se ele tiver só irmão subjuntivo, também vale essa regra ou não? Claro, porque esses são só colaterais, né? Aí vale, ele só pode expor 50%. Não, se ele só tiver irmãos, sobrinhos, tios e primos, ou só irmãos, ou só tios, ou só primos, ele pode deixar o quanto ele quiser. Ah, ele não tem essa regra do Não, não tem. Né? Eu dou um exemplo aqui, vocês lembram do Jô Soares? Lembram dele? Pois é, o Jô Soares morreu, ele não tinha mais pais, ele já era velho, né? Inclusive, o filho dele morreu antes dele, né? Ele não era mais casado, e aí ele deixou em testamento uma parte do patrimônio dele para ex-mulher e outra parte para os empregados dele, né? Tinha uma outra atriz, mas essa vocês não vão lembrar, né? Talvez aqui a galera 50 a mais, 40 a mais, talvez se lembre dela, que é a Eva Todor. A Eva Todor, que foi vedete do teatro de revista, era uma mulher linda e tal. Ela morreu, ela era solteira, não teve filhos, já era muito velha, não tinha irmãos, não tinha ninguém, né? E aí, para quem que ela deixou o patrimônio dela? Ela deixou para os empregados dela, via do testamento, por meio de testamento. Tá bom? Ah, e veja uma coisa, esse 50% aqui, não é que a pessoa é obrigada a deixar 50%, mas é até 50%. Se a pessoa quiser deixar 2%, 1%, 15%, é livre, o patrimônio é dela, ela faz o que ela quiser. Então, acho que Fala. O 50% é reservado para os filhos. Sim. Irmãos sobrinhos, filhos, não tem essa reserva. Não. Ela pode doar tudo. Se ela tem irmão, pode doar tudo para a pessoa. Como é que é? Se ela tem irmão, ela pode doar tudo para a pessoa. Pode. Tá bom? Posso ir? Ficou claro esse? Esse é mais tranquilo, né? Mas o caldo vai entornando à medida que as coisas vão se... Aí, o que é mais comum, a pessoa só morreu e deixou cônjuge ou companheiro. Quando eu falo cônjuge, a gente inclui companheiro também, né? Com descendentes. Cônjuge com descendentes. Como é que vai ficar essa divisão? Eu sei que eu estou quase chegando em regime de bens, assim, os regimes de bens em espécie, a gente viu anteontem, começamos a falar do regime de bens, mas assim, grosso modo, eu não entrei a detalhes e vou tentar fazer isso agora. Então, assim, é o seguinte, a primeira pergunta que a gente tem que fazer quando a pessoa morre e é casada é a seguinte: qual foi o regime de bens? Se foi comunhão parcial de bens, comunhão universal de bens, ou participação final nos aquestos, metade do patrimônio vai para o cônjuge. Essa metade se chama meação. Deu para entender? Metade já é dele, ou dela, né? Conforme o caso. Ah, professor, e no regime de separação de bens? No regime de separação de bens, regra geral, o cônjuge não recebe nada. Ele não vai ganhar nada. Certo? Ah, coitado, então vamos favorecer o cônjuge. Ué, faz um testamento. Deixa um pouco para ele. Resolve, você está com pena, está querendo ajudar. Né? Faz isso. Tá indo? Posso ir? Vai. Perguntem. Isso não é fácil. Se vocês ficarem quietos nessa aula, ou eu vou me achar um gênio da didática, porque eu não sou, ou vocês estão escondendo leite aí que vocês estão com dúvida. Fala, minha filha. Só se ele for o único. Ele não vai receber nada.
Vamos supor assim, ó. Os dois eram casados, tinham 3 filhos, regime de separação de bens. O cônjuge falecido morreu deixando um patrimônio de 900 mil. Como é que vai ser essa divisão? 300 para cada filho. Aí o viúvo recebe alguma coisa? Nada. Entendeu? Sim. Não. 50% para o cônjuge e 50% é dividido entre os filhos. Não. Diga, minha filha, o que você ia perguntar? Participação final nos acordos. E ela era casada no regime de comunhão parcial de bens. Ela tinha um patrimônio de 1 milhão. Desse 1 milhão, presta atenção, inferno, para de conversar. 50% vai para quem? Isso. Ó, e pelo amor de Deus, viu? É cônjuge. Pronúncia é essa, cônjuge. Não tem que. Vocês me viram colocar que? Não é conjugue. É que dá 112,5. 112.500. Certo? Deu para entender? E se porventura aqui fossem 2 filhos? Ia ficar como?